Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Ale Souto. Estou aqui para o vídeo 2 do portfólio audiovisual que eu estou gravando aqui para o YouTube para deixar registrado. É um passeio, esse portfólio digital, audiovisual, é um passeio pela minha página alesolto.com, que possivelmente vai ser desativada. Eu estou deixando o registro, então, desses projetos que eu realizei ao longo dos meus 17 anos de trajetória profissional nas artes visuais. Estou deixando registrado nesses formatos em vídeo. Estou fazendo pelo menos entre 3 e 4 séries por cada vídeo, mostrando um pouco da minha produção de algumas séries. Eu vou começar hoje esse segundo vídeo. No primeiro a gente falou sobre desmanche, falamos sobre os totens temporários e sobre esse arriba, né, esse lado para cima. E hoje vamos começar falando sobre Caracol Man. Caracol Man é um projeto que eu fiz em colaboração com Robert Brecevich, um artista que eu conheci na minha residência em 2009 em Oaxaca. Caracol Man inicia em 2010, né? E é um projeto muito interessante onde eu consigo, nesse momento, materializar uma poética da migração e da fragilidade do corpo. Então, como eu falei no vídeo anterior, eu já estava trabalhando com material papelão desde 2007, né? Quando eu cobri o carro, desmanche, é isso. E os totens temporários também. E no Caracol Man, o Caramujo Man, né? Como seria em português, aparece essa poética do corpo, né? E a casa integrados. E é um projeto muito, muito poderoso, né? E muito gostoso de trabalhar, porque ele me possibilitou viajar com ele, é uma caixa pequena, né, que eu despachava no aeroporto. E assim como o desmanche, o Caramujo Man também tem essa característica do mistério, né? Dificilmente se sabe se tem realmente alguém dentro desse objeto. Então aqui, eis Caramujo Man, aqui nas ruas de Buenos Aires, quando eu passei por lá. Então, eu realizei esse projeto com o Robert Pretievich no Rio de Janeiro. Conheci ele em Oaxaca, ele viajou para um congresso no Rio e a gente se encontrou e elaboramos esse projeto juntos, né? O Robert, assim como eu, tem uma descendência cigana, né? O Robert, ele é croata, ele é descendente direto de ciganos. Eu tenho já, por parte da minha avó espanhola, que se mudou, que veio migrando com a família para Minas Gerais. Mas aí quando a gente se encontra, conecta esse DNA, né? E nasce o Caramujo Man, que é uma metáfora, né? É muito icônico, né? A figura do migrante, dessa casa que vai migrando. Aqui é muito bonita essa foto, né? A curiosidade do menino. Eu falava antes que, assim como desmanche, fica sempre essa pergunta, né? Se existe um carro no desmanche aqui, se existe um corpo, se existe uma pessoa. Então, a partir da criação do projeto com o Robert no Rio, eu comecei a viajar com esse projeto. Aqui foi logo que ele foi criado, né, com esses pés aqui. Eu também não posso falar se tem um corpo ou não, porque isso é o cerne do trabalho. Aqui, lá no Ateliê Apis, na Rua do Senado, na exposição Cave, que eu organizei com o Antônio Bock, ou com outros diversos artistas que ocuparam esse espaço. Aquele em cima de um cubo praticável. Então, o Caramujo meio integra esse ente, né? Esse ser metade casa, metade humano. Eu sempre, ele sempre está em situações assim na rua também, bastante, onde cria esse estranhamento, né, das pessoas aqui, esse homem aqui já está.
olhando para ele. Esse aqui está meio procurando entender o que que é. Um trabalho que apresenta esse mistério aqui nas ruas de San Telmo. A outra foto do menino era a Recoleta, em Buenos Aires, então aqui na esquina. Ele suscita muitas perguntas, né? Fala sobre o tema do nomadismo, da migração, da vida nas cidades, fragilidade do corpo humano, né? Comparado com o papelão. Aqui em Oaxaca, na Praça de Santo Domingo de Guzmán, em Oaxaca. Então, nesse momento também, em 2010, eu me configuro muito como um artista viajante, né, imigrante, e esse trabalho é perfeito, ele é uma metáfora desse momento. Num autorretrato, né, também. Acho que tanto o meu quanto o do Robert. Na verdade, eu nunca conversei com o Robert sobre isso, mas acredito que sim. Aqui também em Oaxaca, então chamava muita atenção, as pessoas ficavam tudo em volta, assim, mesmo assombradas com esse ente. Aqui na cidade do México, na época das comemorações do bicentenário, a cidade estava toda decorada, né, com motivos indígenas, pré-hispânicos, e ele está aqui. Então, ele viajou para muitos lugares, aqui em Santa Maria la Ribera, também na cidade do México, alguns anos depois. É um projeto de 2010 que, eventualmente, eu ativava. Isso aqui já é 2017, 7 anos depois. E depois, em uma exposição chamada Expediciones, né, Expedições, em 2019, eu insiro ele também dentro de um contexto galeria, ele ganha essa base, né, dos cubos. Eu já falei no vídeo 1, né, onde aparece essa figura dos cubos. Acho que eu falei pouco, posso até falar mais agora. Os cubos, eles apresentam muitas formas no meu trabalho, né, como uma tradição do neoconcretismo, né, e a linguagem geométrica. Os cubos são muito simbólicos, né? Seja para falar sobre fractais, falar sobre diversos assuntos. Aqui no meu trabalho eles aparecem como muro, às vezes como aqui como atrás de mim, como uma estrutura rizomática. Aqui aparece como no Caramanchumém, no contexto de expedições, aparece como uma espécie de linha divisória, né, entre luz e sombra, entre dois mundos, né? Assim como eu falei na série anterior, no vídeo anterior de Deste Lado de Carada Palpável, no meu trabalho aparece muito essa relação também de yin e yang, desse jogo de forças. E o Caramujo aqui aparece se equilibrando entre esses dois mundos. Eu vou ler o texto que está aqui na página, né? Então ele foi exibido nas ruas de vários lugares, abri um negócio aqui estranho. Puxa vida, vou tirar isso daqui. Pronto, foi rapidinho. Não vou gravar de novo, não. Então, esse projeto, bom, eu falava antes que ele foi apresentado em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, em exposições, no ambiente urbano, em La Curtidoria, em Oaxaca, no Museu Macai também, que eu falei na aula, no vídeo passado, na Galeria Casalan, onde eu fiz a exposição. Depois eu vou até mostrar no próximo vídeo. O projeto iniciou em março de 2010 com a associação, né, ou com o encontro entre Alice Souto e Robert Bretevich, artista sueco, que na verdade é romani, romeno, mas mora na Suécia, né? Os dois se conheceram em Oaxaca, México, e elaboraram a primeira edição do projeto no Rio de Janeiro, onde realizaram uma exposição. O trabalho incluiu uma escultura feita por Alice Souto, por mim, uma projeção de vídeo do Robert Bretevich. Nessa ocasião, quando surgiu o projeto, existia um dispositivo dentro da escultura que ativava por presença. O trabalho do Robert é muito identitário, é muito característico no trabalho dele, essa ativação do sensor de presença. E um vídeo que a gente gravou no meu estúdio, no meu ateliê, era ativado no antigo plano B, na Lapa, a gente apresentou, né, o espaço muito icônico na Lapa, dirigido pelo Fernando, que na época rapidamente deu uma agenda para gente, de um dia para o outro.
Muito bom essa apresentação lá. Em uma segunda fase, Caramujo Man acompanha o artista em diferentes cidades, é o que eu disse antes, né? Nas que ele viaja, habita e transita e registra fotos de pés de pessoas dessas cidades. Também tem um outro momento que não aparece aqui nesse projeto, aqui na página, que eu fotografava foto dos pés da pessoa, da canela para baixo, depois montava formato de casa, fotos do tamanho 12 por 8, né? Então, capturando um mesmo tema que se apresenta de diferentes maneiras. Então, tanto esse projeto aqui no papelão, ele também tem outro desdobramento que é a fotografia das canelas e pés de umas pessoas, 12 por 8. Depois eu monto uma casa, formato do desenho de uma casa. O projeto tem por objetivo destacar o caráter universal do arquétipo pé, junto com as direções e caminhos escolhidos por esses personagens anônimos, né, das grandes cidades. A questão da habitação e do trânsito nesse projeto se aborda diretamente numa imitação irônica e sinistra entre o desejo de ser e do próprio objeto casa com a possibilidade da deriva. Então, é um trabalho que fala sobre deriva, sobre fragilidade, sobre trânsito. São várias leituras dentro desse projeto Caramujo Man. Vou passar para uma outra série, que é as Expedições, de 2009. Tem uma coisa interessante entre Expedições e Caramujo Man. Expedições são pinturas, eu começo a pintar grandes formatos, né, depois que eu saio do papelão para a superfície da trabalho com tela, pintura em tela, que antes eu já pintava em tela. Então foi meio que fazer uma conexão entre desses dois suportes. Em expedições eu ganho uma bolsa, eu ganho umas telas muito grandes, eu escolho esse formato, né, 2,10 por 1,40, e, e gosto muito de pintar desse tamanho, né? Então vou mostrar para vocês algumas pinturas aqui. Tem essa palheta que é muito calorosa, né, calorenta, né, vermelho, laranja, abóbora. Esse aqui é como encontrar meu lugar na urbe. Então tem a coisa do espaço urbano sempre estar presente no meu trabalho dessa época, né? Espaço urbano, seja em intervenções, seja nas pinturas. Então, aqui, como encontrar um espaço na urbe, então tem um espaço de estacionamento aqui no calçadão de Bangu, que é as lojas aqui no fundo. Gosto muito dessa imagem do comércio, do, do universo do consumo, né? O meu trabalho versa muito sobre isso. Agora, o que eu falava é que entre Caramujo Man e essas pinturas, por exemplo, essas pinturas eu não podia levar elas para onde eu fosse. Então, Caramujo Man é uma solução muito importante no sentido do trabalho que pode viajar comigo, né? Nesse momento, como eu me assumo muito mais essa coisa do artista viajante, do nomadismo, então isso é muito importante também no Caramujo Man. Essa outra aqui é Caos, né? Eu pintava muito na rua esses cubos, escrevia Caos, essa letra escorrendo. Então, eles usavam um ponto de contraposição entre as linhas rígidas e o escorrido das letras, né? Que entram em outras cores, né? Como esses azuis, esses tons de azuis. Esse aqui que aparece essa picape, que é uma fala de um outro projeto que chama Sobrevida, que não está aqui na página, onde um homem fala assim: I love black chocolate music, I love black music. Aí eu coloco Black Chocolate Music e trabalho com essa pintura com o papel, né? O fundo parece um papel de chocolate, né? Aquela linha vermelha com marrom e pintura em óleo desse tamanho. Então, isso aqui é uma resposta de um projeto que eu trago para essa série, de um outro projeto, né? Às vezes uma ideia migra de um projeto para o outro, tudo bem, não tem problema. Tá tudo aquilo na tua cabeça, às vezes você não consegue materializar em um projeto e ele acaba migrando e se materializa em outro. Aqui é muito interessante essa pintura, porque ela fala totem, né?
tem esse pódio, né, a figura do ganhador, que se cristaliza no momento da vitória como uma figura totêmica, né? O ganhador fica naquele lugar ali que não pode nunca mais sair, né, da vitória. Se ele sai da vitória, ele perde muito status e tal. Quer dizer, ele pode sair, né? E acontece, né? Ninguém é campeão pelo tempo todo. Então, eu estou falando exatamente disso, de que esses totens que nós criamos, né, socialmente na figura dos campeões, dos vencedores, então eu elaboro o totem, uma estrutura de cubos por sobre a figura do vencedor, né, conectando com os totens temporários, então toda uma questão totêmica que é muito preciosa para mim, que aparece em vários trabalhos dessa época. Ou seja, questionamento sobre a figura totêmica, né? Ou sobre o que é o totem contemporâneo, o bem-sucedido, né? Tudo isso. Aqui é um trabalho que fala sobre, dessa mesma série, sobre equilíbrio, né? De forças. Então, os cubos repousam sobre essas balanças da justiça. Tudo isso fala sobre essa série de expedições, ou expedições, de 2009. Essa primeira expedições, trabalhos realizados aqui no Rio de Janeiro. Essa aqui é muito interessante porque é uma escada de entrada para o metrô. Na verdade, é uma escada onde eu faço uma intervenção aqui na Tijuca, onde eu escrevo os cubos e escrevo caos aqui. Existe essa foto, né? E a partir da imagem dessa escada, eu insiro ela nessa pintura, como esse lugar da entrada, se chama Next Stop, né? A próxima parada, o nome dessa pintura. Foi capa de um livro da editora Nau, essa pintura. E aqui, então, a escadinha do metrô entra em branco, saltando, né, sobrepondo sobre essa trama de caminhos, né? Na verdade, que a pintura está falando sobre isso, né? Sobre qual é a próxima parada que eu sou. Então, os cubos aqui já aparecem como uma trama de mapa. Então, os cubos aparecem de várias formas no trabalho, como muro, como trama de mapa, como divisor de territórios, como apareceu em Caramujo anteriormente. Então, os cubos eles tomam diferentes é, usos, diferentes formas dentro de cada pintura, de cada projeto. Mesmo que essa estrutura se repita, pareça ser o mesmo, não é, né? Simbolicamente não é. Aqui no final da rua, essa pintura foi selecionada por Garimpo na Revista das Artes da época. Se chama No Final da Rua, né? Aquelas ruas sem saída, que tem uma trama, o desenho em branco de um portão com as fechaduras, assim, aqueles portões que nunca mais abrem, né? Então, tipo, lacrados, assim, que no subúrbio do Rio de Janeiro é muito comum esse tipo de portão que fica fechado, as pessoas lacram para não entrar ninguém, acabam ficando super fechados. E o geladinho misterioso, né? Como eu seleciono algumas situações da rua, do ambiente urbano, essas pinturas, na verdade, são pinturas deriva, né? Onde eu seleciono materiais, motivos das minhas andanças nos trabalhos de intervenção urbana e levo para o ateliê e elas se transformam em pinturas que derivam das derivas ou da ocupação do espaço público das intervenções. Esse aqui ainda está comigo. Alguns trabalhos desse aqui já foram vendidos, esse que eu vendi, né? Enfim, trabalhos vão tomando seus caminhos, esse também, da coleção do Nathan Walters. E esse chama 6:30, inspirado naquele trânsito louco ali do Maitá, que eu sempre passava nessa época quando estava indo para o Parque lá de estudar, fazendo um curso lá, eu ganhei a bolsa. Então, esses carros vão assim em várias direções, esse aqui vai assim, navegando sobre essa trama também, que pode ser imaginado como trama, o mapa da cidade, né? Depois eu tenho esse aqui que fala muito sobre a origem de onde eu venho, né? Sobre a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Essa pintura onde aparecem os tambores da escola de samba, a estrela da mocidade.
né? Essa pintura se chama Te Esperei na Porta da Quadra e Você Não Apareceu. Uma coisa assim, de desilusão romântica. Tem esses cortes geométricos assim que simulam como uma esquina, um lugar. A paleta aqui também é vermelha, cores quentes. Esse azul aparece dando uma tonalidade mais fria. E é isso. Essas expedições do ano de 2009. Vou ler um pouco do texto da Marcela Galupo, uma historiadora, professora da Argentina, que escreveu sobre esse texto. Nas cidades, as pessoas estão expostas constantemente à confluência de espaços, gerando pontos de referência, né? Os marcos que a cidade tem, né? Os prédios, os pontos de ônibus, tudo isso são pontos de referência. A partir das mudanças de trajeto, né, esses pontos de referência se elaboram e é desde esse lugar onde saem as linhas que aparecem no trabalho do artista de Souto. Ele realiza passeios pelos bairros do subúrbio do Rio de Janeiro como se fossem expedições. Seus desenhos têm como constantemente pontos de inflexão que marcam o ritmo da vida na cidade. As linhas vermelhas sobre as caixas, né, que ela fala também sobre as caixas, que essas linhas agora aparecem na pintura, são como então a gente pode falar, as linhas sobre as caixas e as linhas vermelhas ou azuis sobre as pinturas, né? São como a letra. Pô, Marcelo, desculpa aí, licença poética, né? Vou voltar um pouquinho. As linhas vermelhas sobre as caixas são como a letra de uma canção de sobrevivência, um refúgio ocasional, um módulo funcional para aquele espectador que necessita encontrar um paralelo à sua instabilidade. Estes mapas urbanos, ela fala que como os cubos sobrepostos se transformam em mapas, né, como eu falei antes, estes mapas urbanos geram confusão. Longe de ser guias, são nexos entre a arte e o caminho que decidimos tomar. Marcela Galupo, Rosário, Argentina, por volta de 2010. Ela escreveu esse texto, eu estava aqui no Rio, ela acompanhou o nascimento de 2009, perdão, dessa série. Ela foi no meu ateliê, no estúdio. Obrigado, Marcelo. Desculpa a gente que aparece de vez em quando essa barrinha aqui de baixo, quando eu passo perto. 10 anos depois, eu realizo uma exposição na Cidade do México com o mesmo tema, mas com um subtítulo, que já se chama Expedições ou a Deriva como Desenho da Emotividade. Como eu falei antes, né? Essas são pinturas deriva. Essas pinturas nascem das derivas dos trabalhos no ambiente urbano. E depois de alguns anos na Cidade do México, eu fui lá em 2013, e essa série nasce em 2019, depois de 6 anos. Essa série, eu sim sinto que eu posso já falar sobre a Cidade do México. No Rio de Janeiro eu nasci, a série de 2009, eu sou de 73, em 2009 eu tenho aí quase 30 e poucos anos, e 2019 eu já tenho 40 e poucos anos, né? Então, depois desse tempo, na Cidade do México, uma cidade muito grande, muito caótica, maior que São Paulo, para vocês terem uma ideia, aqueles que não conhecem, eu me sinto mais ou menos, né, habilitado a já falar um pouco, porque eu já conheço exatamente os marcos, esses pontos de referência nesse território que eu decidi escolher depois que eu saí do Rio para morar, né, que é a Cidade do México. Então sai essa série de pinturas que se agregam ou se adicionam às pinturas anteriores, né, com um trabalho de pintura diferente das anteriores, com uma técnicas mais com abstração no fundo, pinceladas mais livres, dando essa ideia de movimento sobre a cidade. Eu não gosto dessa pincelada que aparece no fundo. Depois aparece a trama de mapas mesmo, que eu assumo um mapa e eu reinvento o mapa, crio um outro mapa
que não é totalmente real, e depois aparecem uns cubos e também aparecem algumas placas, né, sobre as camadas. Então aqui são quatro camadas aqui, ok? Então vamos lá para mostrar para vocês algumas outras séries pinturas dessa série. Aqui uma outra que mostra essa placa de rotunda, né, de movimento de giro. Aqui um mapa no fundo também, e os cubos como vão aparecendo aos lados desse mapa no fundo, é a figura central da placa de rotunda. Essa outra aqui também, que vai falar de outro território. Todas elas fazem referência a um território específico dentro da cidade do México. A paleta de cores também dessa aqui já aparecem mais amarelos, rosa. Essa aqui fala de um território chamado Barranco del Muerto, aquela região norte da cidade. Essa aqui fala de Santa Fé, uma outra região. Essa aqui fala de Santa Maria, onde eu morei. Essa aqui fala de uma região chamada Passeio de la Reforma, por ali, bairro de Reforma, né, rua fechada. Essas pinturas aparecem em espanhol, né, porque eu estava morando lá. E essa aqui também, né, fala de alto, né, pare. Também dessa expedição de 2019 vai aparecer uns trabalhos também que fazem referência a alguns lugares da cidade, né, como um jardim, também a leitura de um jardim, um parque. São pontos de ônibus, são vários trabalhos geométricos que falam de lugares específicos na cidade. Esse aqui que fala sobre onde os cubos se transformam na própria área habitada. Todos esses trabalhos foram. Essa série foi bastante bem recebida, né? Nessa época eu estava trabalhando na Galeria Casalan e foram bastante bom, né? Foram vendidos. Essa aqui foi vendida para um hospital, as outras também foram vendidas. E essa aqui fala, tem um mapa do Cantagalo, então esse aqui é um trabalho que eu levo essa pintura para o México. Essa pintura de um mapa do Cantagalo e ressignifico ela lá, trabalho ela de novo. Uma pintura que ganha um outro momento. Quero ler para vocês o texto do Marlon Barrios, o artista amigo e curador da Guatemala, que escreveu sobre esse trabalho de 2019. Ao longo de 13 anos de trabalho nas artes visuais, né, nessa época eu tinha 13 anos, agora eu tenho 17 anos, o artista brasileiro Alê Souto, do Rio de Janeiro, de 73, provocou uma relação silenciosa e progressivamente abrasiva entre o habitat urbano e uma geografia remota da memória. Em suas caminhadas por sua cidade natal, Rio de Janeiro, e a cidade do México, ele vai integrando orgânicos gestos gráficos que fazem referência ao trânsito e ao mimetismo da linguagem em um território minado por múltiplas ressonâncias históricas, em direção a um passado pré-hispânico, falando da cidade do México, conectado com a saturação ou sobressaturação, a hipersaturação, como diríamos em português, digital e tecnológica do mundo contemporâneo. A cidade, né, a urbe, é a vida emaranhada de nossas derrotas anônimas. É a glorificação modular e setorizada da circunstância migrante e da permanente mestiçagem. Tanto o Rio de Janeiro como a Cidade do México, né, no continente americano, né, são cidades muito mestiças, né, de muito encontro racial. A sinalização distorcida do espólio. Nesse espaço comum que chamamos cidade, se ativa a poética da obra de Alê Souto, que infecta e transborda uma visão cartelística, né, uma visão cartazística, né, uma visão de publicitária do aforismo empapelado, da palavra cifrada em uma constelação couraça. O Marlowe é muito interessante que ele cria umas palavras, né, muito interessantes, constelação couraça, e de uma ilustração impossível, muito poético, né, a forma dele escrever, de uma ilustração impossível de um tempo aberto, onde o papelão é o nosso abrigo
e, paradoxalmente, o emblema do consumo e de uma neo-escravidão assimilada. Aí ele fala das séries também anteriores, né? Dentro dessa mostra também está o Caramujo Man, né? Dentro com essas pinturas. A reciclagem e a gráfica em Alê Solto são um registro meditativo da nossa vulnerabilidade. São a arquitetura pólvera de um progresso a destempo. Existe uma filiação ao neoconcretismo na obra de Souto que ativa a arte como experiência sensorial e participativa. A coletividade e a... E a entrei, caramba. E a... E o a loucura, né? Arretreou a excitação. O desenho composicional da composição hierárquico da cidade da Nova Espanha, cidade do México, é o cenário da deriva do processo do artista que evidencia um testemunho fragmentado em direção a uma tradução energética da transculturalização. As expedições de Alê Souto descobrem entre a dureza dos trópicos a marca que Hélio Oiticica e Dr. Atli deixaram escritas no seu itinerário e que nos convidam a um passeio por esses 10 anos de explorações visuais, instalativas e performáticas, como um mapa de viagem intermitente que dá conta da justa posição de diversas realidades e camadas, como a fusão do Templo Maior de Tenochtitlan com e a Catedral do México. A partir de um traço anônimo e esquemático com um spray, sobre os muros cheios de sal de mar, falando sobre Rio de Janeiro, né? Alessoto define o trânsito desde Copacabana até o Tzompantle transfigurado. Tzompantle é aquela estrutura de crânios, né? Que os mexicas usavam para afugentar os inimigos e ficavam na frente da cidade. Então ele faz uma conexão entre Copacabana e a cidade do México. É então quando as ruas percorridas reconstroem uma memória afetiva e estranhamente erosionada. Marlon Barrios, Guatemala, cidade da Guatemala, grande artista, amigo, curador também, escreveu esse texto tão emocionado sobre essa amostra que foi Exposições à Deriva como Desenho da Emotividade e que foi apresentado na Galeria Casalan na época, fazendo uma conexão com expedições aqui de 2009. Tinha algumas pinturas dessa série antiga que eu levei do Rio de Janeiro para o México e alguns desenhos novos, materiais novos também. Bom, eu vou ficar por aqui nesse segundo vídeo. Então, falei sobre Caracol Man e Expedições 2009, Expedições 2019. A gente se vê então no próximo vídeo, no vídeo 3, para falar um pouco mais e mostrar mais do meu trabalho nesse portfólio audiovisual disponível aqui no YouTube. Até a próxima.